Alô, gente de todo o meu querido Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda não me conhece, está me vendo ou entrando neste canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Esteja conosco, junto. Nós vamos caminhar. Você vai aprender, porque aquilo que o sistema não ensina, porque o sistema só ensina aquilo que convém a eles. E eu já tenho dito e repito, eles não ensinam 10% do que está aqui dentro. Ou tem algum que até dá uma pincelada em algum texto, mas você não tem explicação. Você não consegue entender e saber, porque nem eles também sabem. Você pergunta, eles também não têm resposta, eles não sabem nada. Os grandes teólogos, bacharel em teologia, escatologia, hermenêutica, eu fiz todas essas coisas e eu não entendia nada, porque eles também não sabem nada, não explicam nada. Então hoje, você estando comigo, você meu irmão, de todo este Brasil, eu quero agradecer os meus irmãos da região de Jaboticabal, Monte Alta, aquelas cidades ali próximas, os irmãos que estão sempre me assistindo. Muito obrigado, eu agradeço de coração. Meus irmãos, são tantas cidades, mas onde você estiver, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. E o tema, a mensagem é essa: por que a Igreja Católica não tem o título pastor? É uma pergunta. Porque eles são inteligentes. Eles têm inteligência, eles conheceram este livro, foi eles que fizeram. E eles pegaram os antigos escritos, que eu já tenho dito e tenho afirmo com base nos estudos, nos conhecimentos, nas pesquisas, nos documentários que foram levados para Roma, todos os escritos sagrados, e lá foram examinados. E eles viram que a palavra pastor não quer dizer nada, não significa nada. Pastor apenas é quem cuidava de ovelha, quem cuidava de cabrito, de jumento, de camelo, de boi. A palavra pastor, se você olhar dentro do dicionário, é aquele que pastoreia, está dando de pastagem aos animais. E eles, como diz aquela música do Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói. Eles não são besta de escolher, porque quando Martim Lutero, sendo ele padre e teólogo, ele saiu de dentro do movimento católico, da Igreja Romana. Ele se levantou contra a Igreja, não aceitando a maneira pela qual a Igreja Católica impunha sobre o povo aquele costume severo, duro contra o povo, obrigando o povo a trazer indulgência, dinheiro, ouro, prata, para tirar o povo, as almas que estavam no purgatório. Ele saiu. Ele podia ter continuado como padre. Ele não podia ter mudado. Padre. João Calvino, que também foi logo no início do século XVI também, padre. Eram todos padres, mas eles mudaram e quiseram pastor. O que é pastor? Vocês talvez se preocupam muito com esse título, pastor. Eu sou evangelista, já estou próximo.
Eu comecei a diácono, de diácono eu fui a presbítero, agora sou evangelista, eu vou a pastor. Grande coisa, a pior coisa. Eu tinha vergonha desse título. Eu carreguei esse título por 40 anos e eu me envergonhava. E eu repreendia muita gente quando me chamava de pastor. Tinha algum lugar que alguém me perguntava no meu trabalho, porque eu era pastor auxiliar. Eu não era chefe, eu não era dono de nenhuma organização. Eu não fundei nenhum movimento como esses que fundam movimento para ganhar dinheiro. Eu nunca quis fazer isso, porque eu apenas queria ser o que eu era. Eu era um evangelista. Eu via pregando de uma igreja, em um evento, em um lugar, em outro, eu não queria, mas me deram esse título de pastor. Em algum lugar que eu estava trabalhando, algum vinha me perguntar assim, eu vim falar que você é pastor? Eu falei, não, eu apenas sou. Não, mas me falaram para mim que você é pastor lá. Eu falei, não, porque pastor não trabalha. Você sabe que pastor não gosta de trabalhar. Pastor gosta de ganhar dinheiro folgado. Pastor são todos tranquilos, dono de casas boas, carros, come do bom e do melhor. Agora estou vendo você trabalhar aqui, então eles não acreditavam. Eu tinha vergonha também. Quando eu chegava em qualquer lugar para preencher uma ficha, eu colocava como motorista. O que você é, motorista? Eu ia numa loja fazer uma compra. O que você é, motorista? Que se eu pusesse, sou pastor, eu já era discriminado. Porque naquele tempo que eu vim para esse movimento, pastor era discriminado. Então muitos deles trocavam, era o título naquele tempo que circulava, era missionário. Missionário fulano, missionário ciclano, mas na patente, isto é, naquela credencial deles, estava ali como pastor, mas se apresentava como missionário. Missionário fulano, missionário ciclano, você sabe de grandes homens que se levantou em São Paulo, missionário Manuel de Melo, missionário Davi Miranda, missionário Miranda Leal. Eram os títulos que nos anos 70, nos anos 60, era isso, porque os missionários da Igreja Católica, quando vieram para o Brasil, eles vieram com uma missão. E eles receberam esse título de missionário. Então os Estados Unidos enviavam esses pastores para o Brasil, eles entravam no Brasil como título de missionário, e a Igreja Católica aceitava, era recebido. Eu me lembro que eu tive na casa de uma senhora, que ela era uma católica roxa, e bem próximo da casa dela abriu um movimento missionário. E eu fui na casa dela e ela disse assim, eu estou fazendo aqui, matei uns patos, vou assar uns patos aqui, porque vai vir os 2 missionários aqui comer aqui na minha casa. Então eles frequentavam, conheciam uma outra família, que a filha disse, mãe, o missionário já chegou, eu estou escutando o microfone que o missionário já está lá, então vamos. A família inteira era católica, ele detestava crente, mas a palavra missionário atraía o povo católico, porque eles pensavam que missionário era da missão católica. Então, isso foi aceito. Essa palavra pastor começou mesmo a ganhar força, agora nos anos 90, por aí começou a ganhar força, mas antes era missionário. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. Por que a Igreja Católica não adquiriu este nome? Aliás, esse nome não, esse título pastor. Porque se você olha dentro desse livro, pastor era quem cuidava de ovelha. Abraão tinha vários pastores para cuidar do rebanho dele. Jacó foi pastor do seu próprio tio. Por 21 anos, ele trabalhou pastoreando. Você olha para os filhos de Jacó, foram todos pastores. Moisés foi pastor na Etiópia.
por Jeto, seu sogro, que depois ele acaba casando com uma das filhas. E aí tinha 7 filhas, e a 7 era pastora. Então a função de pastor era cuidar de animal. Davi era pastor, cuidava de animal, cuidava de ovelha. Então, por falta de conhecimento, burrice, já digo assim, as pessoas procuram um título para se engrandecer. Eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou conferencista, você não é nada. Porque Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8, vós são todos irmãos. Ele não classificou ninguém, mais alto e mais baixo, tudo num nível só. Porque naquele tempo tinha sacerdote, sumo sacerdote, anciões, chefe da sinagoga, do templo, aqueles homens com várias graduações. Jesus veio e comparou todos como irmãos. Vocês são todos irmãos. E ainda ele foi mais além. No versículo 11, ele disse: o maior dentre vós seja vosso servo. Então, aquele que se coloca como presidente fulano de tal, estará nessa cidade o presidente das assembleias, presidente da tal. Vocês têm que dar uma vassoura, um balde, para ele limpar banheiro. Coloca ele para fazer faxina, porque ele é o vosso servo, é o que disse esse livro. Você está em construção, coloca ele para fazer massa. Dá uma enxada na mão dele, manda ele fazer massa e trazer para vocês. Manda ele carregar tijolo, manda ele cavar buraco, porque é isso que essa palavra diz. O maior dentre vós seja vosso servo. Em outras palavras, seja vosso escravo. Porque a palavra servo e escravo tem o mesmo nível. Você está ali para servir. Servo está para servir. E o escravo também estava ali para servir. Então, a igreja, para que você me entenda, a Igreja Católica examinou os escritos sagrados que vieram lá de Israel, pelo padre Jerônimo, que fez 8 anos, ele estudou o hebraico para conhecer a língua hebraica. Depois que ele conheceu o hebraico, ele passou a entender qual era a função. Por que eles não escolheram pastor? Eu sou pastor fulano, pastor ciclano. Porque eles não são nenhum, como diz a música, eu não sou besta para tirar onda de herói. Porque ele sabe que pastor é uma baixaria. Pastor é quem cuida de animal. Tem gente que tem esse título com orgulho, eu sou pastor. Eu me envergonhava. Como eu me envergonhava quando eu comecei a ir nesse movimento, eu pegava a Bíblia, embrulhava num jornal e entrava dentro. Quando eu estava chegando na porta, eu tirava, dobrava e punhava no bolso. Quando eu saía, eu embrulhava, porque era vergonhoso. Ser crente naquele tempo, nos anos 70, era uma coisa ridícula, uma coisa vergonhosa, porque o catolicismo dominava o Brasil. E depois que eu recebi o título de evangelista, eu ainda fiquei contente. Era evangelizar. Mas quando disseram, não, a partir de agora você vai ser pastor, porque você tem uma experiência muito grande, você vai ser pastor. E eu repreendi as pessoas que me chamavam de pastor. Me chamam pelo nome. Meu nome é Nilson. Eu não sou nenhum... Não, mas você foi consagrado perante mais de 600 pessoas. Eu e minha esposa se doblemos lá, ficamos de joelho, derramaram óleo na nossa cabeça. E aquilo foi vergonhoso. Eu saí dali, saí indignado.
A partir daquele momento, é pastor Nilson. Não chama mais ele de obreiro, de evangelista, de irmão. Não tem que chamar ele mais de irmão, agora é pastor. E todo mundo começou a me chamar de pastor. E eu fiquei revoltado. Até o dia que eu conheci a graça em 2020. Eu conheci a verdadeira graça de Cristo pelo nosso querido irmão Geraldo. Muito obrigado, meu irmão Geraldo. Que Deus conceda graça mais e mais sobre a sua vida e o seu ministério. E outros irmãos mais. E hoje eu estou tão feliz. Hoje eu estou contente, eu, a minha esposa, porque nós somos livres, como um pássaro que vive preso dentro de uma gaiola por muitos anos, até o dia que ele ganha liberdade, ele sai batendo as suas asinhas e vai embora. Então assim, como nós era preso à religião, como nos conta uma ilustração, que um certo homem passava por uma estrada e ele ouviu um passarinho gojeando no tronco de uma árvore. Aquele gojear triste, aquele passarinho subia e descia, não conseguia desprender do tronco daquela árvore. E aquele homem, passando ali por aquele caminho, no meio daquele mato, ele resolveu entrar um pouco para ver o que estava acontecendo. Ele deparou com uma enorme serpente atraindo aquele passarinho. Aquela serpente estava olhando para o passarinho e o passarinho estava atraído por aquela serpente. Não sei se vocês sabem que isso é uma grande verdade. Vocês sabem que a cobra, a serpente, ela consegue atrair a sua presa. Eu conheço uma cidade aqui próximo, onde uma mulher tinha uma jiboia e ela comprava vários aqueles pintinhos que acabava de sair da chocadeira e punha dentro ali do local onde estava aquela jiboia. A jiboia parada, ela só abria a boca. E os passarinhos piando, ela olhava para aquele pequeno pintinho. Ele vinha piando e ia parar dentro da boca da cobra. Isso, para mim, é uma crueldade, uma coisa dessa. Eu creio que até hoje ainda deve existir essas coisas. Então aquele homem deparou com aquela enorme serpente atraindo aquele passarinho. Quantas pessoas hoje estão atraídas pela fala de um homem que diz que é homem de Deus, que ele é um homem que tem um chamado, que ele é ungido de Deus, que ele tem um dom, as mãos dele é uma mão abençoada, que aonde ele tocar aquelas mãos, a pessoa é curada. Qualquer casa que eu chegar, que eu abençoar aquela casa, aquele estabelecimento, aquela empresa, aquela fazenda, aquele comércio está abençoado. E as pessoas passam a acreditar naquele homem e fica preso a essas mentiras. E leva o que tem, dinheiro, procura presentear. Eles se colocaram como eu fui do Evangelho Quadrangular. O camarada lá do Evangelho Quadrangular dizia: eu sou o vosso pai na fé, eu sou o vosso pai Abraão, me presentia, vocês têm que trazer presente para mim. Quando vocês for na loja, não compra só para vocês, não compra também para mim, porque eu sou o seu pai Abraão. E a gente fazia essas coisas porque estava preso a um homem corrupto. Essa que é a grande verdade.
Então aquele homem, vendo aquela cena, ele deu um grito. A serpente tirou o olhar do passarinho. Aquele passarinho bateu as suas asinhas e foi embora. Voou livremente. Assim são todos aqueles que estão dentro do sistema. Está preso ao sistema. Mas quando alguém da graça vem e desperta aquela pessoa, por isso que nós sempre pedimos para vocês, curte e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam tomar conhecimento e possa sair dessas armadilhas, dessas arapucas, dessas gaiolas, onde as pessoas dependem de unhas e dentes, enquanto Deus não está nesse negócio. Mas voltando-se para a Igreja Católica. Você vê que a Igreja Católica não aceitaram esse título. Não tem esse título dentro. Qual o título? O que significa Papa? A palavra Papa, no latim, significa papai. A palavra padre significa pai. A palavra madre significa mãe. Então vocês veem que eles têm uma inteligência muito acima da inteligência dos protestantes. Que os protestantes têm a mente fechada. Eles, com esse nome, com esse título, que hoje estão querendo título acima, eles não querem mais esse título de pastor. Hoje eles querem um título acima de apóstolo. Apóstolo existiu 12. Fora dos 12 não teve mais apóstolo. E é o que eles gostam, de título e poder. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, talvez você não sabia disso, a Igreja Católica não colocou, você não vê nem uma pessoa que é católica dizer assim, o meu padre. Ah, porque o meu padre. Eles não usam esse título. Esse título são os protestantes, são os crentes. Ah, porque o meu pastor. Ah, o meu pastor é uma benção. A minha pastora é uma benção. Ah, a minha igreja. A igreja, os católicos não usam a minha igreja. Eles não usam o meu padre. A minha. Não, ele não usa essa expressão. Isso é coisa de crente. Então, meu irmão, se desperta. Você que ainda está dentro do sistema, venha para a graça. E seja liberto dessa escravidão do sistema. Se você gostou, curte e compartilha. E eu já te agradeço antecipado. Inscreva também, para que o canal possa crescer junto, nós estamos crescendo para a graça de Cristo. Graça e paz para todos. Goodbye.